Deus seja louvado. Amém. Queridos, enquanto o irmão orava, o Senhor trouxe a sua palavra nesta noite. Encontra-se reportado na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, ao capítulo 4. Nós vamos começar do verso 13 em diante e vamos adentrar ao capítulo 5 para uma melhor compreensão, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, iniciando a leitura no verso 13. Glória ao Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, então façamos a leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos aires, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificais-vos uns aos outros, como também o fazes. E rogamos vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos vós também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e vos dê e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória ao Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, aqui está a palavra, um conselho, uma carta, né? Que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, exortando, ensinando, ajudando, esclarecendo para uma melhor compreensão. E não é diferente nos dias de hoje para nós. Porquanto, queridos irmãos, ainda há algumas dúvidas em nós, muitos ainda temos que aprender. E, irmãos, e tudo vem de Deus para nós. E louvado seja Deus que enviou Jesus Cristo na terra para nos dar este direito maravilhoso, irmãos, de conhecer a beleza desta graça santa. Conhecer, irmãos, o quão maravilhoso o Senhor Deus tem sido para com a humanidade, enviando Jesus Cristo na terra para nos resgatar do mal. Glória ao Senhor Deus. O Senhor Deus não encontrou homem nenhum na terra capaz de resgatar a humanidade que outrora perdera, irmãos, o direito da vida eterna através do pecado que entrou na terra quando Adão e Eva, irmãos, pecaram diante de Deus. Eles foram feitos para ser eternos. Mas por causa do pecado que entrou, a desobediência, perderam a condição da eternidade. E ficaram sujeitos, então, irmãos, ao mal que está neste mundo. Mas o Senhor Deus, que é maravilhoso, num grande plano, irmãos, enviou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, anunciando através do anjo Gabriel a Maria, irmãos, que estava desposada a uma virgem, e dizendo que dela nasceria o remidor, o redentor, o salvador, o Emanuel, Deus conosco, glória a Jesus. E que este nome era forte, poderoso, que não haveria outro nome mais forte. E que era o caminho do resgate e da salvação para a humanidade. Glória a Jesus. E Maria, irmãos, a primeiro momento assustada, mas entendeu, porque quando as coisas vêm de Deus, nós entendemos que é Deus. O Senhor não deixa dúvidas. O Senhor, Ele é esclarecedor, irmãos. O Senhor não erra, jamais errará. Ele é perfeito. Nele está a plenitude. E Maria, então, irmãos, se agraciou, se contemplou. Verdade que sobre ela caiu um peso, uma preocupação, a responsabilidade de carregar no ventre aquele que seria o Salvador da humanidade. Mas ela, irmãos, cumpriu com a sua missão, deu à luz ao menino Jesus, lá em Belém, na Galileia, glória ao Senhor. E este menino cresceu, irmãos, com o seu pai José, aleluia, assumiu a profissão também de carpinteiro e foi vivendo a sua vida até atingir maioridade, foi circuncidado ao 8º dia, porque ele era judeu, irmãos, e todo judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia, porque o Senhor disse que ele veio para cumprir a lei e estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, glória ao Senhor, resgatando nós do pecado e dando a nós, irmãos, a coroa da vida eterna um dia. Aleluia, Jesus. Então batizou o Senhor no Rio Jordão, por João Batista, o seu primo, aleluia, que era 6 meses mais novo do que ele, e que apregoava no deserto, aleluia, e batizava para o arrependimento, irmãos. Santo é o Senhor, e que disse que era necessário que ele diminuísse para que o Senhor crescesse, aleluia, porque ele não se achava digno em desatar as correias do calçado do Senhor Jesus.
Santo é o Senhor. E o Senhor foi batizado nas águas do Rio Jordão. E quando ele se levantou, irmãos, uma voz bradou do céu, uma pomba pousou sobre ele em forma, irmãos, do Espírito Santo. E uma voz bradou: este é o meu Filho amado, cujo qual eu me comprazo. Glória ao Senhor. Por isso cantamos no hino: a esperança é Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito de chegar no Senhor, na salvação, só através de Cristo. Então ele começou, irmãos, a sua jornada, os seus milagres, operando, irmãos, maravilhas, resgatando, irmãos, aquilo que outrora havíamos perdido. Abraçou o pobre, abraçou e curou o leproso, deu vida, deu luz ao cego, glória ao Senhor. O mudo começou a falar, o surdo começou a enxergar, o coxo começou a andar, o triste passou a ser alegre, o desprezado passou a ter, irmãos, alegria, esperança. Só fez o bem, multiplicou o pão, o peixe. Glória ao Senhor. Expulsou, expeliu demônios, pregou a verdade, pregou a justiça, pregou o reino da glória. Santo é o Senhor. Combateu o espírito dos fariseus, combateu a hipocrisia, combateu, irmãos, a mentira. Os irmãos vejam que lá em 8 de São João está escrito que o inimigo, o adversário, aleluia, ele tem uma filha, e a filha dele se chama mentira, glória, mas Deus tem um filho, e o filho dele se chama verdade, se chama o caminho, se chama vida, e ele é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Alegremos no Senhor, porque através dele um dia nós também viveremos no céu, alcançaremos a coroa da vida eterna. Santo é o Senhor. Então, amados, a salvação não está vinculada com qualquer outra coisa da terra. Amigo não te salva, irmão do ministério nenhum poderá, não tem esse poder. Nós aconselhamos, nós procuramos ajudar, mas, irmãos, nós não temos poder para salvar ninguém. Nós não temos poder para curar ninguém, nós homens não. Nós não temos poder para fazer milagre nenhum. Nós não temos poder para abrir nenhuma porta. Nós não temos poder para dar nada para ninguém. Mas nós cremos em um que tem poder. E que quando ele toma um vaso na terra, esse vaso, irmãos, glória, anuncia as boas novas. E o maior milagre que um homem ou uma mulher pode ver na terra, irmãos, que excede cura de câncer, cura da AIDS, cura do Covid, que excede milagres, que excede, irmãos, a cura da visão, do coxo. O maior milagre que um homem ou uma mulher pode receber na terra é conseguir alcançar a graça do Filho de Deus, a compreensão desta obra, irmãos, e o direito, a esperança da vida eterna. Não tem outro milagre que se compara com isso. É de graça, não tem que pagar nada, não tem que dar carro, não tem que dar fazenda. Aleluia! Tem que dar o coração sincero e não dividir ele com ninguém. Deixar ele para ser morada do Espírito Santo. Amaia, santo é o Senhor. Glória, aleluia, Jesus. O nosso objetivo é vida eterna. Tem lutas, tem provas, tem enfermidade, tem perseguições. Mas nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nome forte e poderoso. Você já parou para meditar nisso? Você entrou aqui talvez hoje provado, irmão que está escutando online, uma prova, uma guerra, uma luta, aleluia, mas em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra hoje que o Senhor manda, e alegre-se na presença de Deus, porque tu tens um Deus forte, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece tudo e todos, e que não mente, jamais mentiu, nunca vai mentir para ti. Aleluia, e a promessa dele é que um dia nós vamos viver no reino da sua glória. Então Paulo escreveu aos Tessalônicos, os nossos irmãos, porque eles estavam tristes, irmãos. Eles estavam desolados, desanimados.
não compreendiam. Aí ele escreveu assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Porque o Senhor pregava e prega hoje em espírito na boca dos pregadores vida eterna. Mas eles pensavam assim: mas como que esse homem pregou, nós cremos, mas agora nós estamos vendo os nossos familiares, os nossos irmãos morrendo. Então ele disse: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais, que não têm a esperança. Ou seja, glória ao Senhor, o crente, irmãos, que creu, que obedeceu, que recebeu dentro dele a virtude da graça, que recebeu dentro dele a compreensão que só o Espírito Santo pode dar. Ele se despoja das coisas do mundo, mas ele continua vivendo no mundo. Você e eu vivemos no mundo, mas não pertencemos mais a este mundo. Logo, precisamos trabalhar, estudar, dar um bom testemunho, amar os nossos irmãos, amar a nossa família, sermos provedores do bem, anunciarmos a graça e a vida eterna. Só que, irmãos, este corpo, ele é finito, falível, e ele dura pouco comparado com a eternidade. Alguns que se cuidaram mais pela genética, pela tecnologia, a medicina avançada, vacinas, medicamentos, alimentação e assim por diante, alcançam 70, 80, 90, até 100 anos nesses últimos dias. Mas, irmãos, de uma certa idade para frente, 70, 80, dependendo do organismo, é enfado, como cantamos no hino. É luta, é enfermidade. A pessoa passa a depender do outro para tomar um café, para tomar um banho, para fazer as necessidades fisiológicas. Glória ao Senhor. E o Senhor Jesus veio com uma proposta. Ele não impôs, e essa graça não é imposta, ela é uma proposta para aquele que deixar essa vida. Por isso assim, aquele que abandonar essa vida para me servir, ganhará a vida eterna. Mas, irmãos, nós amamos viver. Pergunta para alguém que está com o Covid, ou que está com câncer, ou que está numa enfermidade rara, se ele quer morrer. Ele quer viver, ele quer abraçar os familiares, ele quer, enfim, conhecer lugares. Ninguém quer partir. Santo é o Senhor. Mas todos nós partiremos um dia. Todos nós partiremos. Uns mais cedo, outros mais tarde. E isso não é motivo para nos entristecer. Glória ao Senhor. Saudade, irmão, como Deus dava hoje de falar para os irmãos. Saudade, sim, do ente querido, do papai, da mamãe, do primo, do conservo, do ancião, do cooperador, do músico amigo que partiu nesta pandemia. Quantos foram? Saudade, sim, lembra com saudade, glória. Mas tristeza não, porque nós estaríamos sendo incoerentes com a palavra. Porque, irmãos, aqueles que dormem no Senhor, que conheceram a graça, que conheceram Jesus Cristo, que se entregaram para o Senhor, aleluia, que se batizaram, irmãos, com conversão, com consciência, entenderam a proposta, entenderam que não era para ficar rico, que não era para adquirir coisas desta terra, entenderam que eles estavam dando um passo rumo à vida eterna. Então Paulo escreveu, e dormiram no Senhor. O crente, irmão, o cristão verdadeiro, ele não morre. Esta carne sim, ela vai tombar a sepultura. Mas a alma, irmãos, vai dormir. Ele vai deitar um dia, irmãos, e vai ser tirado dele a alma, e a alma será transportada já para um lugar de paz, aonde estará aguardando o dia da ressurreição. E disse Paulo, e nós que ficaremos vivos, não precederemos os que dormiram no Senhor.
Eles ressuscitarão primeiro. E se o Senhor vir esta madrugada, amanhã, daqui 1 ano, daqui a 10 ou 5, nós não sabemos. Porque Ele virá como um ladrão. Por isso, irmão e irmã, presta bastante atenção. Viva hoje intensamente como se fosse o último dia. Na esperança da vida eterna. Amando a Deus. Respeitando o Senhor. Usando da misericórdia. Sendo espiritual e não mais menino na fé. Cresçamos no Espírito. Deixamos as coisas de menino para trás. Santo é o Senhor. E vivamos intensamente nesta graça. Aquele que tem algum enrosco com o irmão, com a irmã, com o familiar, em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Se amanhã ele partir ou você partir, como que vai ficar a situação naquele grande dia? Irmãos, sejamos limpos pela palavra. Toda mágoa, toda encrenca, perdoa a expressão da palavra, toda desavença, todo desgosto, tudo aquilo que é sentimento da carne, colocamos, irmãos, num saco e jogamos longe da nossa vida e recebamos em nós a certeza de que um dia, irmãos, nós vamos viver na glória eternamente. Lá não vai ter mais conta para pagar, não vai ter mais, irmãos, enfermidade, lá não entra o Covid, lá não entra o câncer, lá não entra, irmãos, coisa ruim, lá não entra, irmãos, a mentira, não entra a tristeza, glória ao Senhor, lá será só alegria. Mas os irmãos de Tessalônica estavam tristes. Por isso que o irmão e a irmã têm que meditar, o jovem que está aqui. Irmão, quando que vai ser? Não sabemos. Pode ser a qualquer momento para alguns de nós, individualmente falando. O Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vem. Ele rodeia a casa, espera o momento certo. Quando a casa está displicente, ele entra para roubar. Assim o Senhor, irmãos. Mas nós temos que ficar firme todos os dias. A igreja não pode parar de orar. A igreja não pode parar de buscar. A igreja não pode deixar de amar. A igreja não pode parar de falar a verdade. A igreja não pode parar de glorificar. A igreja tem que lutar, irmão santo. Você está provado, certamente. Eu também, todos nós. Enquanto nós estivermos nessa terra, vai ter luta, guerra, prova, aflição, glória. Mas se alegra no Senhor nesta noite. Tem um glória de alma aí para se alegrar no Senhor. Que tu e eu um dia vamos viver na glória se nós entendemos e compreendemos o que significa a graça do Filho de Deus. Então Paulo escreveu para eles, irmãos, que o Senhor Jesus morreu nesta carne, mas ressuscitou ao 3º dia, para também dar a nós a ressurreição naquele grande dia. Irmãos, é tão glorioso o irmão e a irmã que compreende isso. Então não entristeçais, não entristecemos, glória ao Senhor, mas sejamos esperançosos e exortamos uns aos outros e consolamos uns aos outros e anunciamos a salvação, anunciamos a vida eterna, aleluia, segundo a eficácia, irmãos, glória ao Senhor, que o Senhor nos dá desta graça maravilhosa, glória a Jesus. Não temam, queridos, as lutas desse mundo, não temam o adversário, não temam, irmãos, as guerras, não temam as enfermidades. Não temam, irmãos, as conversas erradas do adversário. Sejamos fiéis. Sejamos, irmãos, humildes. Sejamos, irmãos, glória ao Senhor, crentes de verdade. Santo Deus. Porque o que está acontecendo no mundo hoje não é novidade. Já foi pré-anunciado. Aí alguém pergunta, é o fim? Ainda não. Mas está próximo, e muito próximo, antes do que nós possamos imaginar. Aleluia. Então, irmão, irmã, reconcilia hoje com o teu irmão. Não deixa para amanhã, não. Reconcilia hoje com a tua irmã. Reconcilia hoje com aquele que o adversário colocou alguma coisa entre vós. Para que no dia de amanhã, aconteça o que acontecer, irmãos, nós vamos dormir o sono dos justos. Senhor, irmãos, quando Ele instituiu a Santa Ceia,
Os irmãos sabem que ele pediu para os discípulos, depois apóstolos, a instituírem, a prepararem a Páscoa, que era um costume judeu, desde que o povo foi tirado do Egito. Então o Senhor pediu para eles preparar a mesa, a ceia, que seria a última Páscoa. E aquele dia o Senhor então pegou o pão, né, irmãos, e deu a todos eles, cortou o pão e deu um pedaço para cada um e disse: comei, este é o meu corpo que será dado a todos vós. Aquele que não comer da minha carne não terá parte comigo. Depois ele pegou o cálice, não é mesmo, irmãos? E distribuiu a todos e disse: tomai e bebeis. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será entregue por todos vós. Aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. O que não comer da minha carne não tem parte comigo. O que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Santo é o Senhor. E instituiu a Santa Ceia. Fazei isso toda vez que vós reunirem em memória de mim. Porque a partida dele já estava próxima. Glória ao Senhor. E ele ressuscitaria, irmãos, em espírito, em verdade, para nos dar o direito da vida eterna. E todo aquele que a partir daí cresce no nome dele, batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir daí, toda vez que se reunisse em memória dele para tal finalidade, aleluia, e não tomasse, irmãos, do sangue que é bebida para a vida eterna, e não comesse do pão que é comida para a vida eterna, não teria parte com ele. Agora nós estamos no período da pandemia. E às vezes alguns irmãos nos ligam: perdoa, o Senhor está dando de esclarecer essa parte, dentro da palavra. Irmãos, e agora? Eu não tenho parte com Deus, porque não estou comendo do pão e nem estou tomando do sangue. Ou seja, não estou comendo do corpo e nem estou tomando do sangue. Então, não tenho parte com o Senhor, não vou ter parte na ressurreição, não vou ter parte naquele dia. Quem que falou, irmãos e irmãs? Ah, mas eu não tomei Santa Ceia o ano passado e esse ano nem sei se vou tomar. Aleluia. Literalmente falando, nós tomávamos Santa Ceia uma vez por ano. Literalmente falando, para cumprir o que o Senhor deixou escrito para os apóstolos. Fazei isso em memória de mim. Um culto racional, um culto especial, onde nós nos ajoelhávamos, irmãos, em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos familiares, em comunhão com os nossos conservos, em comunhão com o povo de Deus na terra. E assim, irmãos, participávamos daquele que é o corpo e o sangue do Senhor, para que, irmãos, não viéssemos ficar sonolentos espiritualmente falando, por causa do que estava por vir e já veio parte, e ainda virá coisas mais difíceis para a humanidade, para o povo de Deus na terra. Glória ao Senhor Deus, aleluia, Jesus. Então, queridos irmãos, aleluia, o fato de nós não termos, literalmente falando, tomado Santa Ceia, que, irmãos, é mandamento do Senhor e que nos dá, irmãos, a confiança, o passaporte, vamos dizer assim, pelo menos alguns pensavam desta forma. Né, irmãos? Porque pegam a palavra só da maneira literal. Aí o Senhor está querendo ensinar para o povo dele com essa pandemia. Glória! Que o corpo que nós temos que comer não é só uma vez por ano na Santa Ceia. Leva a vida tudo bagunçada durante o ano inteiro. Mente, rouba, faz confusão, briga, arruma guerra dentro da igreja com os conservos, fala mal de todo mundo. Uma semana antes da Santa Ceia, ora, vai lá, pede perdão e toma a Santa Ceia e fala: estou tranquilo, comi do corpo e tomei do sangue. E agora, 1 ano, 2 sem tomar? Se o Senhor vem, como é que faz? Se o Senhor aparece hoje em nuvem e glória, não tomei do sangue nem comi do pão já faz 1 ano e meio, 2 anos, e agora não vou ter parte na ressurreição. Aí, irmãos, nós temos que partir para o lado espiritual e não ficar só no literal. Por quê? O Senhor não é o pão da vida. E o pão da vida, ele não desce do céu, na boca dos pregadores, cada vez que nós nos reunimos em memória do Senhor Jesus, porque esse culto é em memória dele. Ele deixou para nós, Salamanaia, culto a Deus, mas em memória dele, porque foi ele que morreu no duro madeiro da cruz. Não foi homem nenhum na terra, governo nenhum, ele deu o sangue dele.
Salamaná. Então o pão é todo culto. Que quem está comendo da palavra, eu não gostei do culto hoje, porque a palavra foi muito dura. Ei, é desse dia que você tem que dar glória, porque esse pão, aleluia, ele alimenta, ele alerta, ele dá força, ele tira do sono espiritual. Salamanaia. Quantos que não comiam da palavra? E agora na pandemia já não vai congregar mais, porque estavam dormindo e vinha a palavra, não vinha no culto de corpo, mas a alma não estava no culto. Igreja, recebamos a palavra, é o pão da vida. Come para ter parte com ele. Come para ter parte do dia da ressurreição. Mas irmão, e o sangue, irmãos? E a bebida, ele também falou, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus foi orar no Monte das Oliveiras? E ele se atribulou em espírito. E ele pediu para os dois que estavam com ele vigiar e orar, porque estava chegando a hora dele. E ele se ajoelhou no pé do Pai. E o suor dele se transformou em sangue, tamanha aflição, porque ele viu todo o vitupério. Ele viu o cálice que ele tinha que tomar, glória ao Senhor. E ele falou, Pai meu, afasta esse cálice de mim, se for possível. Santo é o Senhor. E logo ele recuperou o espírito e falou, Pai, me perdoa. Seja feita a tua e não a minha vontade. Então, irmão querido e irmã querida, você está aprovada? Estou. E não importa o motivo, você está aprovado. Você veio para o culto provado, você está assistindo o culto provado. Você tem guerra, você tem causa para resolver, tem enfermidade, luta no meio da família, zombam de ti pela tua maneira de ser, aleluia, zombam quando você não aceita convite do mundo, quando você não mente, você é guerreado todo dia tem uma guerra, como Paulo escreveu aos Romanos, que nós somos entregues ao matadouro, está lá em 8 aos Romanos, ao matadouro todos os dias, para ser crucificado com o Senhor. O próprio Senhor Jesus falou, crucificaram a mim, vão crucificar vós também. Se vocês andar na graça, no caminho, na verdade, na luz, não andar de noite, mas andar na luz, porque o povo de Deus não anda nas trevas, anda na luz, vocês vão ser combatidos, tomarão o cálice, tomarão o meu vinho todos os dias, tomarão o meu sangue todos os dias. Então não é só no dia da Santa Ceia, uma vez por ano, que nós vamos comer do pão e tomar do sangue. Nós estamos comendo do pão todo dia, lendo a palavra, sendo exortado, sendo doutrinado, sendo abençoado, sendo preparado para a vida eterna. E estamos tomando do cálice um pouquinho só. Por isso que ele é distribuído entre nós. Porque nós não damos conta de tomar o cálice que o Senhor tomou. Nenhum de nós, só ele deu conta. E foi duro, não foi fácil. Mas ele falou, tomai e bebei. Tomai e bebei, todo aquele que tomar e beber do meu sangue tem parte comigo. Mas tomem cuidado para não tomar indignamente. O que quer dizer isso? Não adianta, irmão, nós vir aqui congregar, comer do pão e tomar do sangue, mas indignamente. O que quer dizer isso? Que precisa antes haver dentro de nós um arrependimento genuíno de alma. Senhor, eu errei, me perdoa. Senhor, eu estou errado, me perdoa. Mas eu quero comer do pão e aceito tomar do cálice todo dia. Mas o importante é que no dia da ressurreição eu tenha parte contigo na vida eterna. Aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? Está gostoso demais pregar essa palavra. Tá bom dessa palavra, irmão? Tá bom, porque ela é esclarecedora. Então não se preocupa que você não tomou Santa Ceia o ano passado e talvez nem tomará esse ano. Agora se preocupa sim em orar, preocupa-se em vigiar, preocupa-se em reconciliar, preocupa-se em amar, preocupa-se em se entregar todo dia para a beleza dessa graça. Se te crucificarem, você dá glória a Deus. Se te abandonarem, você continua dando glória a Deus. Se com palavras mal elaboradas transpassarem uma espada na tua alma, você continua dando glória a Deus.
Aleluia! Se a porta do trabalho fechou, você continua dando glória a Deus. Se te desprezarem, você também continua dando glória. É parte do cálice. É parte do sangue. É parte do contrato. É parte da aliança. É parte do que foi acordado. Se ele foi vituperado, nós seremos. Se ele foi esbofeteado, nós seremos. Se ele foi maltratado, nós seremos. Se ele foi injustiçado, nós seremos. Mas se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Em nome do Senhor Jesus, receba agora na tua alma a virtude dessa palavra e a intenção perfeita da mente que é Jesus Cristo. Que se nós permanecer firme e fiel, a ressurreição é garantida. Podemos partir amanhã, irmãos, por Covid, câncer, gripe, o que seja, mas vamos dormir. Aleluia! Aleluia! Vamos só dormir e vamos acordar no dia da ressurreição para subir e encontrar com Ele em nuvens e viver eternamente. Ah, como que é maravilhoso. Então não tem negócio de teoria da prosperidade. Você que está escutando a palavra pela internet, testemunhada. Você está ouvindo a palavra porque você quer ficar rico na terra? Vieste para o lugar errado. É outro culto, é outro lugar. Aqui é vida eterna. Ressurreição. Perdão. Crucificação diária. Mortificação da carne. Mas Cristo Jesus como teu Senhor e Pastor. Então, irmão, não vamos pregar para batizar para ficar rico, não. Batiza aqui hoje que você vai ficar rico. Não. Se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa mesmo. Porque o sol nasceu para o justo e o injusto. Agora a vida eterna no céu é só para aquele que comer do pão e tomar do sangue. Quanto custa para tomar do sangue e comer do pão? Não custa nada porque já foi pago na cruz. O sangue já foi derramado, não tem 10%, 20%, 30%. Feijãozinho abençoado, meia lá de Jerusalém, copinho de água do Rio Jordão. Isso é tudo engano. Aleluia! Ele já pagou na cruz. O que Ele quer de nós, irmãos, é a obediência, a humildade e a fé. Santo é o Senhor que manda essa palavra. Aleluia, o Senhor mostra bem claro. Essa palavra vai abrir entendimento, vai fazer obra, e muitos obedecerão nas águas do santo batismo, na intenção de obter coroa da vida eterna. Então aqueles que dormiram esses dias, um ano passado, há 2, 3, 5 anos, estão muito melhor que nós. Estão dormindo o sono do justo. Creram, combateram um bom combate. Agora o que resta para eles é vida eterna. Então, irmão querido, irmã querida, não te deixe atribular pelas lutas dessa terra. Você tem guerra no teu trabalho? Tem. Faz parte, querido. Está escrito que nós íamos comer do pão. O justo, irmão, vai comer do pão com luta. Mas, esse pão literal. Arroz, feijão, carne, leite, cereais. Trabalhamos com o suor do nosso rosto para conseguir comprar o pão de cada dia que Deus abençoa. Espiritualmente falando, comemos do pão, que é a palavra, da carne, e tomamos do sangue, que é o vitupério diário que passamos por ser cristão na terra. Agora, cristão que não passa prova nunca, cristão que não passa perseguição nunca, cristão que não tem, irmãos, compromisso, pode ter certeza que ele não está nem comendo do pão e nem está tomando do cálice diariamente. Ah, mas eu vou lá na igreja uma vez por ano, pelo menos eu ia, e eu tomava o pão, tomava a Santa Ceia. Você comia o pão e tomava o vinho. Só que quando você ia para as festas, para as boates, falar mal dos outros, roubar, mentir, enganar, dar mau testemunho, atrapalhar outros de chegar na graça. Porque quando nós damos mau testemunho, as pessoas veem nós, vamos dizer que, me perdoa, vou falar assim, vou usar eu como exemplo, estou na frente do povo. Só que o exemplo verdadeiro é Cristo, mas nós somos espelho. Aí vamos dizer que na minha vida lá fora eu roubo, engano, não pago as minhas contas. Irmãos, tenho ira no meu coração, trato todo mundo mal. Nós somos fracos, todos somos, estamos melhorando a cada dia. Mas nós temos que atingir uma média diária.
Aí alguém fala dessa graça maravilhosa para outro alguém, no trabalho, na escola, no seio da família. Vamos lá, é gostoso. O Senhor fala com nós, Ele nos ensina, Ele abre a nossa mente. Não tem negócio de comércio, teoria da prosperidade, não. Aleluia, porque o Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é vida eterna, só isso. Está enganado. Agora, irmão, eu creio assim, que o Evangelho ele tem um poder tão grande que aonde ele chega, além de dar vida eterna, ele abençoa. Ele prospera, porque se há sinceridade, é promessa de Deus. Mas o vínculo especial, fundamental, é a vida eterna. Então aquele que foi testemunhado pelo irmão ou pela irmã, lá fora, vem congregar. E aí conheceu o testemunho do irmão Marcelo, que era péssimo, estou dando um exemplo. Que era péssimo, por alguma coisa lá atrás. Quando chega e vê o irmão Marcelo atendendo o culto, ele levanta da cadeira e vai embora. E eu aqui, esse aí pregando a palavra, não. E isso não é só com o ministério, principalmente o ministério. Mas é com o músico, é com o porteiro, é com o que batizou. Se você anunciou para o passarinho que você é cristão na terra, o passarinho vai ser testemunha da tua vida na terra como testemunho de cristão. Vocês estão entendendo a palavra? Não está gostosa, não está? Então medita na palavra. Quem come do pão e toma do sangue, ele pensa 2 vezes lá fora, porque ele sabe que estão observando ele. E aí quem não come no pão e quem não toma do sangue, irmãos, espiritualmente, pode até tomar literalmente, come o pão, toma o vinho, para encerrar a palavra, mas espiritualmente, se ele não come do pão e ele não toma do sangue, ele não tem conversão e nem responsabilidade com a obra de Deus na terra. Por isso que vocês veem muito aí, ó. Sou crente, terno, gravata, véu na cabeça. De repente aparece as coisas. Ixi, não era crente, ixi, não era isso, não era... Mas o que aconteceu? Não entendeu a graça, batizou por emoção, batizou para ficar rico, batizou para casar com a irmã que ele viu que se interessou, batizou porque achou que batizando ele ia ficar bonito da sociedade. Aí ele vem aqui e toma a Santa Ceia uma vez por ano, muitas vezes não tem uma explicação profunda do que é a Santa Ceia. Irmãos? E aí ele come o pão, toma o vinho e fala, tenho parte com o Pai, tenho parte na ressurreição. Aí vai chegar naquele dia e o Senhor vai falar, para trás de mim, aparta-te de mim porque não te conheço. Fala, como que não? Eu congreguei, eu ouvi a palavra, eu tomei os vinhos, eu comi o pão. Não, você não comeu do corpo e nem tomou do sangue. Porque as tuas atitudes, o teu testemunho não condizeu com o crente na terra. Haja em nós hoje consciência. Daqui uns dias volta a Santa Ceia literal. O ritual do culto de Santa Ceia, aleluia. E nós participaremos. Mas oxalá que haja consciência no povo. Que comer do pão e tomar do vinho é diferente de tomar o sangue, aleluia, e comer do corpo. Recebamos essa palavra. E aguardamos a vinda do Senhor que não vai tardar. Santo é o Senhor. Você veio buscar uma palavra hoje? Uma confirmação? Uma resposta de Deus? Está aqui a palavra. Come do pão agora. E vai tomando o vinho, o cálice e o sangue diariamente dos vitupérios que tu passa por defender a graça e o nome de Jesus Cristo na terra, que aquilo que tu veio buscar no dia certo, na hora certa, diz Deus, eu vou entregar na tua mão, você não vai fazer nenhum esforço. Vocês lembram dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles iam no caminho de Emaús falando da tristeza porque o Senhor havia morrido. Você veio no caminho triste porque alguém foi, não foi, só foi dormir um pouquinho, logo vai acordar. Aí o Senhor encostou nele no caminho e falou, vocês estão falando o quê? Fez o Senhor como que não estava entendendo nada. Você é só um peregrino em Israel, não entendes o que está acontecendo? Pois o nosso Senhor foi crucificado, está morto, fez tanta promessa para nós, agora estamos desolados, tristes, aleluia, agora vamos perecer. Ah, irmão, ele só escutava. Aí ele falou para ele, vocês estão, nécio no espírito mesmo. E os profetas não falaram que isso ia acontecer, e ele mesmo não pregou
pregou no meio de vós, que ele tinha que morrer para dar vida para o povo. Aleluia! E eles ainda não entendiam, irmão. Aí quando o Senhor entrou na casa com eles, que eles convidaram, o dia estava caindo. E quando o Senhor quebrou o pão, literalmente, mas ele era o pão da vida. Quando colocou na boca, fez sentido o que falaram lá atrás. Aí o coração ardeu. Aí eles entenderam, o Senhor ressuscitou. Era Ele! Ele está vivo, está na tua vida, está na nossa, está com o povo sincero. Receba agora o pão, aleluia, e come dele, sustenta a tua alma, aleluia, e diariamente vem o cálice, toma com alegria. Para encerrar, eu quero, por mim eu pregava até a meia-noite, que dá bom demais, mas só para encerrar que eu não aguento, está tão gostoso, irmão. Os irmãos ensinam nós nas reuniões. Quando nós servimos o pão, que palavra que Deus está mandando aqui hoje. E o vinho, o irmão que pega o pão, ele mastiga. E naquele momento ele recita para o Senhor. Jesus, homem, que foi o Jesus, homem que se entregou na cruz. Cristo ressuscitou em espírito, glorioso, glorificado. Mas quem se entregou na cruz foi Jesus, homem, o judeu. O que nasceu lá em Belém. Então quando mastiga o pão, ele começa a remoer e a pensar em todo o vitupério, toda a luta, toda a guerra, toda a aflição que ele passou até aquele dia. Mas ele está contente e feliz e está recitando: graças te dou, Jesus amado, porque tu entregou o teu corpo e pela tua morte eu obtive vida, graças te dou. Em espírito, ele recita em espírito. Vocês já ouviram isso antes? Aí quando toma o sangue, ele está tomando o vinho, perdoa, que é o cálice, né, irmãos? Ele está também tomando um pouquinho, né, um golinho, como... Irmãos, a participação dele no vitupério do cálice do Senhor Jesus. E ele também recita: graças te dou, em espírito, não precisa falar alto, porque o Senhor é espírito, ele está vendo o que está dentro de nós. Porque naquele momento que nós se ajoelhamos para a Santa Ceia, a nossa consciência tem que estar em paz com Deus em primeiro lugar, paz com os nossos irmãos, paz com a nossa família. Aí, irmãos, ele recita: graças te dou, porque o teu sangue, Jesus, homem, foi derramado na cruz para me redimir, para me salvar. Então eu estou feliz. Tem luta, tem guerra. Hoje mesmo só Deus sabe como eu cheguei aqui para tomar essa Santa Ceia. Mas cheguei. Aí ele levanta renovado. E se ele tomar Santa Ceia daqui a 5 anos, literalmente falando, não quer dizer que ele não está no Senhor. Agora, durante esses 5 anos, ele tem que estar comendo do pão diariamente e participando do cálice do vitupério diariamente, sem negar o Senhor. É a palavra, Deus seja louvado.